Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o Ricardinho. Vamos falar um pouquinho hoje sobre funções com a cara um pouco mais do Enem. Então vamos lembrar sempre que Enem cobra funções? Sim. Pelo menos em provas anteriores, todo ano caiu funções. Logicamente que com a cara um pouco mais contextualizada, uma questão um pouco mais do dia a dia, sem aquele tecnicismo de falar de função injetora, função par, função ímpar, e isso para o Enem não interessa. Tá? Então vamos à parte de fato que interessa para o Enem. Primeiro, vamos relembrar aqui, ó, a ferramenta sobre função polinomial de primeiro grau. Vamos lembrar a forma padrão, f de x igual a x mais b. Vamos lembrar, ó, coeficiente angular da reta. Fala se a reta cresce ou decresce. E além disso, me dá aquela chamada taxa de variação da função. Por exemplo, falar que o coeficiente angular é 2, por exemplo, aqui, ó, é você falar que para cada um que vai crescer em x, crescem 2 em y. Lembra disso? E o papel do coeficiente linear, o b, era dar o intercepto da reta com o eixo y. Então, esse pontinho aqui, ó, era sempre o b, sempre o b. Se aqui o b é menos 6, aqui é menos 6, aqui é menos 10, aqui é menos 10. Se for zero, se a função tiver o b igual a zero, aí o gráfico passa pela origem. Lembra disso? Legal? E o ponto em que a retinha toca o eixo x era a chamada raiz ou zero da função. Era o x que fazia o y zerar. Aí você pega a função instante igual a zero e acha o x para tal situação. Bom, em síntese, como é que isso costuma cair em prova modelo Enem ou até do Enem? Vamos pegar uma questãozinha aqui do Enem, que acho que foi de 2014 ou 2015, agora não recordo o ano. Mas era assim, ó. Leia lá comigo o texto, vai. O Enem, o que te mata, na verdade, tá? Que eu acho, pelo menos, é o texto, por vezes prolixo, gigante, para que você leia ali passo a passo. Às vezes se resume ali em apenas uma única linha. Mas já que estamos aqui, vamos lá. Um dos grandes desafios do Brasil é o gerenciamento dos seus recursos naturais, sobretudo os recursos hídricos. Existe uma demanda crescente por água e o risco de racionamento não pode ser descartado. O nível da água em um reservatório foi monitorado por um período, sendo o resultado mostrado no gráfico abaixo. Suponha que essa tendência linear, observada, se prolongue nos próximos meses, responda a seguinte pergunta. Nas condições dadas, qual o tempo mínimo após o sexto mês para que o reservatório atinja o nível zero? Então vamos lá. Nesse gráfico que eu tenho aqui, ó, eu consigo enxergar algumas coisas, né? Eu enxergo que após um mês, o nível de água no reservatório está a 30% da sua capacidade. E esse nível vai caindo, vai caindo. Ó. Aqui, ó, segundo mês, vai dar um pouco mais de 25%. Terceiro mês vai dar aqui, ó, um pouco mais de 20%, um pouco menos de 25%, e assim por diante. Repara que o único local que eu posso ser taxativo, ó, é aqui nesse ponto, ó, e nesse ponto aqui, ó. Então, após o sexto mês, eu tenho 10% do reservatório cheio, ok? Muito bem, vou pegar agora esse gráficozinho aqui ó, e vamos colocar aqui no próximo slide, aqui, ó. De modo que, aqui só cuidado, tá? Que ele vai tentar te induzir a pensar um erro, tá? Que é muito comum o cara ir de forma mecânica e já falar, ah, nessa função o coeficiente linear já é o 30. Sim, desde que aqui, ó, seja zero, né? Mas aqui não é zero, aqui é 1, ó. Então a origem, se você observar, estaria um pouco mais para cá, ó. Um pouco mais para a esquerda. Então, prolongando aqui, ó, esse cara sim seria o B. Legal? Então, como está aqui, não é isso. É que ele fez ali um gráfico um pouco para você se confundir, talvez. Então, vamos modelar esse gráfico. Novamente, quando eu falo em modelar, eu falo em quê? Em definir uma sentença que defina qualquer ponto desse gráfico. Quem gerou uma reta, meus amigos, ou uma semi-reta que seja, foi uma função da forma f de x igual a ax mais b. Agora, para definir o a e b, tem vários caminhos, inclusive pensar num sistema. Então, vamos lá. Coloquemos os pontos aqui para cima, ó, 1 e 30, e o ponto 6 e 10. À medida que você substituir esses pontos na função, o a e b se entregam. Então, acompanhe lá comigo. Quando x é 1 e y é 30, e quando x é 6, y é 10. Pronto. Daqui vem, ó. Se você resolver o sistema passo a passo, né? Para isso, basta multiplicar uma equação por menos 1. Ou então faz direto comigo, ó. Subtraia uma da outra, ó. Você pode fazer equação 2 menos equação 1. Repara que 10 menos 30 vai ficar menos 20, ó. Menos 20.
À direita, repare que 6A menos 1A vai ficar 5A. E aqui, ó, B menos B vai cancelar. Então vai ficar 5A igual a menos 20 e o A vai dar menos 4. Substitui o A aqui, por exemplo, ó, e você vai chegar no B igual a 34. Então a função que modelou esse gráfico foi essa aqui, meus amigos. F de x, então F de x é y. Esse y é a porcentagem da capacidade aqui do reservatório. E x, ó, é o tempo em meses. Então, ele quer saber, ó, após quantos meses esse reservatório vai chegar num nível de zero. E aí, para chegar a zero, ó, o x tem que ser quanto? Vamos calcular comigo, vai. Para ser zero, eu vou ter que chegar então em x igual a 34 quartos, o que dá 8,5. 8,5 meses. Então, esse é o tempo total para que o reservatório atinja a altura zero. Aí você olha para o gabarito e não é esse gabarito, né? Até mesmo porque o que ele pede não é isso. O que ele pede é, após o sexto mês, qual o tempo mínimo para o reservatório atingir o nível zero? Então, do sexto mês para o oitavo mês e meio, ó, se passaram o quê? 2 meses e meio. O que dá como resposta da questão a letra A. Beleza? Então tá bom. Então a resposta da questão, letra A. Matamos aí uma questãozinha do Enem. Vamos agora falar um pouquinho, ó, sobre função do segundo grau. E aí, o teu norte, tá? É você lembrar um pouco desse quadrinho aqui, ó. Nosso mapa mental, nosso resuminho. Vamos lembrar aqui na função quadrática, o coeficiente A é responsável por dar a concavidade da parábola, lembra disso? O B é responsável por jogar a parábola da esquerda para a direita. O C define onde que a parábola toca o eixo Y. E lembra comigo, ó, tem um tal de delta, vê se tu lembra, o B quadrado menos 4AC, da fórmula de Bhaskara, que define se a parábola vai ter raízes reais ou não, iguais ou não. Lembra que em Bhaskara, quando o delta é positivo, eu tenho raízes diferentes. Aí a parábola fura o eixo X. Quando o delta é zero, eu tenho raízes iguais. Aí a parábola vai tangenciar o eixo X. E quando o delta é negativo, eu não tenho raízes reais. Aí a parábola não toca o eixo X, ficando algo assim. Lembra, não esqueça nem sobre tortura. Vértice da parábola pode ser um ponto de máximo ou de mínimo. Eu te expliquei várias maneiras de chegar nesse vértice, lá na aula número 3 e número 4 do nosso curso de funções. Lembra que o x do vértice é menos b sobre 2a e o y do vértice é menos delta sobre 4a. Lembrando que não lembrou o formulário, pensa que o x do vértice é a média das raízes, lembra? Achado o x do vértice, coloca ele no lugar do x na função e a resposta que vai dar é o y do vértice. O que eu lhe peço, tá? É para não esquecer, pelo menos, o x do vértice, tá? Menos b sobre 2a. Ah, professor, mas eu prefiro fazer a média. Mas às vezes, tá, a função ela pode não ter raízes reais. Aí vai fazer média entre quem? Né? Lógico, para quem manja aí um pouquinho de cálculo de derivada, dá até para sair para o cálculo de derivada. Como não é um assunto de ensino médio, eu prefiro explicar assim. Tá? E vamos lembrar aqui, a modelagem de função é uma coisa muito pertinente em Enem e outras provas. Modelar uma função de primeiro grau, como você viu agora há pouco, geralmente passa por um sistema. A do segundo grau, também por um sistema. Mas às vezes dá para ir por duas formas específicas. Vê se você lembra. Forma fatorada e forma canônica. A forma fatorada você usa quando o cara me der as raízes da função x1 e x2. E a forma canônica você usa quando o cara me der as coordenadas do vértice da parábola. E aí, com mais um ponto que o cara vai me dar, eu acho esse parâmetro A aqui da frente. Chega de blá 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 e eu quero te mostrar isso aqui na prática. Como é que isso costuma ser cobrado em prova de Enem. Então vamos fazer uma questãozinha aqui, ó, primeiro de 2014. Essa questãozinha aqui, ó, acompanha lá comigo. Um professor, depois de corrigir as provas de uma turma, percebeu que várias questões estavam muito difíceis. E para compensar, ele decidiu utilizar uma função polinomial de grau menor que 3, então pode ser de grau 2, grau 1, enfim, para alterar as notas x para notas y, da seguinte maneira. Quem tirasse 0 ficava com 0, se ferrou de qualquer maneira. Quem tirou 10 continua com 10, mais que justo. E
E quem tirou, por exemplo, um 5, passa a ter 6 como nota. Então, que função ele utilizou para fazer essa ponte? Galera, não perca tempo. Enem é para ganhar tempo. E essa questão aqui é daquelas que você pode fazer em menos de um minuto, talvez. Como? Testando a resposta. Por exemplo, você vai ter que verificar, por exemplo, em qual função aqui de baixo, colocando o x igual a 5, eu vou ter imagem 6. Então, posso botar o 5 aqui, ó, e aqui, e ver se dá 6. Não deu? Pula para B. Não deu? Para C. E assim por diante. Como aqui a ideia é mostrar o cálculo passo a passo, então o que eu pensei? Como a função tem grau menor que 3, ela vai ter uma forma, então, ax ao quadrado mais bx mais c. Aí você me fala, professor, mas não pode ser primeiro grau também? Pode. E se for, o a vai se acusar sendo zero. Então, a coisa se acusa por si só. Agora, para definir 3 parâmetros, eu tenho que ter 3 informações e eu tenho, ó. Repara, quem tirou 5 vai ter 6 como nota. Quem tirou 10 fica com 10. Quem tirou 0 fica com 0. À medida que você impõe esses pontos na função, você entrega os parâmetros. Então, vem comigo aqui, ó. Quando x é 0, o y é 0. Quando x é 10, o y também é 10. E quando x é 5, o y é 6. Pronto. Em tese, eu estou montando um sistema com 3 equações e 3 incógnitas. Só que não. Não porque aqui em cima, ó, repara que vai morrer. Sobrou que o c é 0. Deus é pai. E o c, ao ser colocado aqui, ó, e aqui, vai fazer eu ter agora 100a mais 10b mais 0, logicamente, igual a 10. Na de baixo, ó, 25a mais 5b mais 0 é igual a 6. Pronto. E aí eu passo a ter um sistema agora formado por 2 equações e 2 incógnitas. Eu já peguei essa primeirinha aqui, meus amigos, ó, e dividi ela todinha por 10, ó. Pronto. Então ficou 10a mais b igual a 1. Talvez menos pior para trabalhar. E a de baixo, 25a mais 5b igual a 6. Pronto. Agora, resolva esse sistema como você achar melhor. Por exemplo, pode multiplicar isso aqui por menos 5, ó, e cancelar o b, por exemplo. Ao fazer isso, você pode confiar em mim. Você vai chegar no a igual a menos 1,25 e em b igual a 7/5. E o c já era 0. Então, a função, meus amigos, ó, que fez essa ponte foi a função f de x igual a ax ao quadrado. O a acabou de dar menos 1,25. Pronto. Maravilha. Aqui, ó, x ao quadrado mais bx. O b deu 7/5. Então, mais 7/5 dx. Então, foi essa função quem fez a ponte do 5 para o 6, do 10 para o 10 e do 0 para o 0. O que dá como resposta a letra A. Pronto. Fechou aqui, meus amigos. Legal? Muito bem. E agora, uma questão considerada difícil. No primeiro momento, era difícil. Depois que você pega a manha de fazer um tipo dela, as demais é seguir o modelo. Inclusive, para quem assistiu a todas as videoaulas, lá no site, na 4ª videoaula, nós falamos sobre modelagem de função quadrática. E tinha uma questão lá da CAF muito semelhante a essa daqui, em que falava lá que uma parábola tal era um portal de entrada de uma cidade, blá, 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 blá. Quem não está lembrado, vá lá naquela aula e lembre aquela questão, que é muito semelhante a essa aqui. Tá? Então vamos lá comigo, vai. O que ele fala aqui, tá? Para mim é bem prolixo, tá? O que me interessa nessa questão aqui, meus amigos, é que você olhe para essa visão frontal aqui, ó, do que ele chama de uma abóboda, né? Muito bem, aqui nós temos um arco parabólico, segundo ele pelo menos, ó, um arco parabólico, tá? Em que ele vai pedir qual é essa altura H em metros. E ele me dá aqui algumas medidas. Ele me dá aqui que do meio da parábola até uma das pontas vale 5 metros. Me dá aqui do meio da parábola até um dos pontinhos aqui, ó, é 4 metros. E essa alturinha de 4 é 3 metros. E com base nisso, ele pede quem é essa altura H. Bom, gente, primeiro passo. Vamos modelar essa parábola. Vamos já achar uma sentença que defina essa parábola. Quando eu falo achar uma sentença, é porque tem várias. É que tudo depende de onde que você vai colocar o plano cartesiano. Mas qualquer uma das sentenças que você achar, tu vai achar, logicamente, uma mesma altura. Ok?
que eu pensei, meus amigos, para ser mais conveniente? Traçar o eixo Y bem ali no meio, ó, e o eixo X aqui na base. Pronto. Aí quando você vê a figura assim, ó, fica até mais fácil enxergar quem faz papel do que, ó. Você repara que essa altura em h em metros, ó, ela já vai me definir esse pontinho aqui da parábola, ó, um ponto de máximo, que nesse caso é o vértice dela, né? Ó, 0 e h. Já dá para desconfiar até uma coisa, ó. Como eu fiz a parábola ter simetria com o eixo y, naquela forma lá, ax ao quadrado mais bx mais c, já dá para desconfiar que o b vai ser 0. Ok? Professor, não desconfiei. Então esquece que eu te falei. Eu vou até apagar isso aqui, ó. Apagar isso aqui para você não se confundir. Então esquece o que eu falei. Agora, com base nos dados que eu tenho ali à esquerda, eu quero montar contigo mais algumas situações. Repara aqui, da origem até uma das pontas, ó, é 5 metros. Então, como há uma simetria, então é 5 para cá e 5 para cá. Então, em termos de coordenadas, ó, esse pontinho aqui vai ter coordenadas menos 5 e 0. E esse outro daqui, ó, 5 e 0. Mas eu conheço mais um ponto da parábola ainda, que é esse daqui em vermelho, meus queridos, ó. Esse pontinho, ele me dá a seguinte informação. À medida que eu ando 4 metros na horizontal, eu subo 3 na vertical. Então, aqui é 3 e aqui é 4, ó. Então, este ponto tem coordenadas 4 e 3. Pronto. Então, mais um pontinho do gráfico para ajudar a modelá-lo. Então, a ideia é modelar essa função. Lembra que agora há pouco eu te falei na revisão que modelar uma função quadrática fica menos pior quando, por exemplo, o cara me dá as raízes da função. E foi o caso aqui, ó. Ele me deu as raízes e deu. Então, eu posso modelar a função pela forma fatorada, lembras? A, que multiplica x menos uma raiz que é menos 5, vezes x menos outra raiz que vale 5. Pronto. Professor, eu travei, porque eu não sei esse A aqui, ó. E aí? E aí é aquele nosso papo das aulas de função. Eu falava para ti o seguinte, quando falta numa função um parâmetro, qual era a dica? A dica é, pega a função, pega. Chama no canto, vem, isso. E agora tortura essa função até ela me entregar esse A. Como? Imponha nessa função um ponto do gráfico que você conheça. Por exemplo, você conhece, ó, o ponto 4 e 3. Então vem comigo aqui, ó. Quando x é 4, repara que o y é 3. Que benção! Então, y é 3 a hora que x for 4. Que legal, que show de... Nessa imposição, ó, eu já vou chegar em menos 9a igual a 3 e, portanto, a vai dar a menos 1/3. O a foi negativo, gente. E tinha que ser, né? Porque a parábola é côncava para baixo. Pronto, meus queridos. Agora, troca esse azinho aqui, ó, por menos 1/3. Lá vai ele, pronto. Faz os devidos chuveirinhos e você vai chegar na função que gerou aquela abóboda, segundo a questão, segundo o enunciado dela. E agora o que ele quer na questão é que você me diga qual é essa altura h. E essa altura h, ela se define quando você pega e acha para mim as coordenadas desse pontinho aqui, ó. Esse pontinho tem coordenadas 0 e alguém. Então, quer o conselho? Troca o x por 0 e vê que imagem vai dar. Então, o f de 0, que vai ser o meu h, vai ser 0 ao quadrado mais 25 sobre 3, o que vai dar 25/3. Então, esse pontinho aqui, ó, tem coordenadas 0 e 25/3. O que faz para esse contexto a minha altura h ser 25/3. Pronto. Você repara que nessa função aqui, meus amigos, ó, o a dela é menos 1/3, né? O b dela é 0, não tem o termo em x. Lembra que já era previsível que como a parábola tem simetria, o b é 0? E o c, ó, é 25/3. É exatamente o ponto em que ela toca o eixo y. Pronto. Então, resposta para o Enem, letra D. Essa é daquelas questões que você leva um pouco mais de tempo. Talvez não aquela média de 3 minutos que ele me dá lá, mas talvez um pouco mais. Mas, lógico, tudo é uma média. Enquanto você faz uma em 1 minuto, a outra você faz em 7, 8 minutos. O ideal é que a média total dê para você resolver a prova como um todo. Tá? Muito bem. E para encerrar esse nosso bate-bola aqui de hoje, nós temos mais 2 questões ainda do Enem. Uma delas é essa daqui, ó, uma questão bem antiga,
mas bem pertinente ao nosso conteúdo. Vamos lá, acompanhe lá comigo. A parte interior de uma taça foi gerada pela rotação de uma parábola em torno de um eixo Z, conforme mostra a figura abaixo. A função real que expressa a parábola é dada pela sentença 3 meios de x ao quadrado menos 6x mais c, onde c é a medida da altura do líquido contido na taça. Gente, resumindo, tá? Ele fala para mim que o vértice da parábola está bem em cima do eixo x. E ele pede para que eu calcule aquela altura do líquido. Ele pede para saber quanto que é esse czinho aqui, ó. Então, resumindo, eu tenho uma função que depende do parâmetro c. Eu quero esse parâmetro c, de modo que a parábola tenha esse comportamentinho aqui, ó. Que comportamento? O comportamento de tangenciar o eixo x. E aí, se você está lembrado do nosso resuminho, quando a parábola tangencia o eixo x, é sinal de que o delta era zero, lembra disso? É sinal que eu tenho raízes iguais. Então, ao calcular o delta da função e igualar a zero, você encontra o parâmetro c. Quer ver? Acompanha lá comigo. Ó, o delta vai ser menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 3 meios, e o c, que é o próprio. Vamos lá? Façamos o delta virar zero. Ó. Fiz. Então, agora eu vou ter 36. Aqui ó, vai cortar. Ó. Pronto. Vai ficar 2 vezes 3, 6. Pronto. Se 6c é igual a 36, é porque o c é igual a 6. Então, isso mata a questão, dando como resposta do exercício a letra E. Esse é um dos caminhos de você fazer a questão. É único? Não. Tem outro? Tem. Qual? Pensar no vértice da parábola. O vértice da parábola, meus amigos, tem coordenadas xv e yv. Só que nesse caso, como o ponto está em cima do eixo x, o yv ó, já é zero. E o x do vértice eu poderia calcular por aquela fórmula, lembra? Menos b sobre 2a. Se eu fizer aqui, ó, meus amigos, menos b sobre 2 vezes o a, você vai chegar aqui no valor 2. Pode confiar em mim. Aí, como esse ponto aqui, ó, 2 e 0, pertence a essa função, então, ao colocar aqui o x igual a 2 e igualar o y igual a 0, eu também chego no c igual a 6. É um processo talvez um pouco mais trabalhoso, mas na falta de algum caminho, esse seria um deles. Legal? E aí, para encerrar a nossa revisão para o Enem, vamos dar uma espiadinha para essa última questãozinha aqui, ó. Acompanhe lá comigo. Vamos lá. De novo, uma questão extremamente extensa, que você tem que ler passo a passo, com muito cuidado, ver se tem alguma pegadinha nela. Vamos lá. Um estudante está pesquisando o desenvolvimento de certo tipo de bactéria. Para essa pesquisa, ele utiliza uma estufa para armazenar as bactérias. A temperatura no interior dessa estufa, em graus Celsius, é dada pela função T de H, onde H aqui seria a hora do dia, igual a menos H quadrado mais 22H menos 85. Em que H, segundo ele, ó, de fato, representa as horas do dia. Aí ele fala aqui, sabe-se que o número de bactérias é o maior possível quando a estufa atinge a temperatura máxima. E nesse momento, ele deve retirá-las da estufa. A tabela abaixo associa intervalos de temperatura em graus Celsius, com as classificações muito baixa, baixa, média, alta e muito alta. Bom, quando o estudante obtém o maior número possível de bactérias, a temperatura no interior da estufa está classificada como o quê? Gente, primeira coisa, vamos fazer um cálculo aqui bem rápido comigo? Ó. Isso aqui é uma função, sim, né? De segundo grau, cujo gráfico é uma parábola com cavidade para baixo, porque o A é negativo. O gráfico sempre corta o eixo Y em C. E aqui o C, repara, ó, é menos 85. Pronto. Tá ele ali. Agora, o que quer dizer, meus amigos, esse pontinho aqui, ó? Esse pontinho, se você observar bem, tudo bem, ele tem coordenadas, ó, XV e YV. Vamos botar aqui, ó, XV e YV. Agora, nesse contexto, quer dizer o quê? Como aqui é uma dependência de hora do dia e a temperatura, repara que numa determinada hora do dia, eu vou ter aqui ó, a maior temperatura possível. Gente, que temperatura máxima é essa? O cara, bem dizer, ele faz menção, tá, ao y do vértice da parábola.
Tem até fórmula para isso. Y do vértice, se você lembrar, ó, é menos delta sobre 4A. Então eu teria que calcular o y do vértice. Professor, não vou lembrar essa fórmula. Se não lembrar essa, tenta lembrar pelo menos essa aqui, ó, o x do vértice. O x do vértice, ó, é menos b sobre 2a. É menos o 22 sobre 2 vezes o a, que é menos 1. Essa conta vai dar 11. Então, às 11 horas da manhã, vamos dizer assim, ó, eu vou ter a maior temperatura na estufa. E é nesse momento em que ele pega as bactérias e tira de lá. Agora, que temperatura máxima é essa? Aí é o que eu te falei. Ou você vai pela fórmula do YV, ou agora pega o 11, ó, e substitui na função. T de 11, ao calcular, detalhe importante, tá? Esse menos aqui, ó, não está ao quadrado, tá? Não tem aqui o parênteses. Então, você faz 11 ao quadrado, que dá 121, com menos na frente. Não esquece isso. Ao calcular o T de 11, você vai chegar em 36 graus Celsius. Então, a temperatura máxima que eu posso ter nessa estufa, ó, é 36 graus Celsius, que aconteceu às 11 horas da manhã. Essa temperatura, se você observar aqui, ó, ela está situada entre 30 e 43. Então, ela é considerada uma temperatura alta para esse momento. Pronto. Então, a resposta da questão acaba que vai ser a letra D de demônio. Pronto, meus amigos. Uma questão aí, ó, um modo, digamos, contextualizado do cara te cobrar aí assuntos de função quadrática. Bom, e com isso, nós encerramos esse grupo aqui de aulas de revisão, tá? No seu portal, eu coloquei lá uma lista com questões de Enem sobre funções. Lá temos 8 questões, das quais eu fiz aqui 5 contigo, tá? Logicamente que o ideal seria você ter feito antes a lista para depois vir para cá. Mas, caso contrário, vá lá, pega a lista e completa com as que eu não fiz contigo aqui. Beleza, meus amigos? Então, a todos aí uma boa semana, bom estudo e te aguardo no próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau!